claro, Mariana, que é dos teus olhos que eu preferia falar nesta crônica. É claro. Mas há homens que fizeram profissão de fabricar tristeza sobre a terra, de criar dor e sombra no coração dos indefesos. E é necessário denunciar esse tipo de gente que maquina contra a vida. Está no ar mais uma edição do IP e hoje o programa é especial. Vamos falar sobre um crime que completou 40 anos e que não pode ser esquecido. O assassinato do procurador da República, Pedro Jorge, membro do Ministério Público Federal. Entre os anos de 1979 e 1981, dezenas de pessoas obtiveram empréstimos irregulares no Banco do Brasil, do município de Floresta, no sertão pernambucano, com o suposto objetivo de cultivar mandioca. Nada era plantado, mas ainda assim, os beneficiários recebiam dinheiro do seguro agrícola, alegando terem perdido a safra por conta da seca. Você confere agora a primeira parte dessa história em um trecho do documentário Pedro Jorge, Uma Vida pela Justiça, produzido pelo MPF na 5ª Região e pela Universidade Católica de Pernambuco. No dia que ele morreu, foi assim, rápido. Eu vi ele de manhã, na hora do almoço. Cheguei do trabalho, ele ia saindo, me deu um beijo na testa e aí não vi mais. Ele passou por aqui na tarde que ele foi assassinado. Eu estava na minha sala e ele passou lá para pedir até um dinheiro. Eu acho que o dinheiro que ele comprou o pão e o leite na padaria foi o dinheiro que nós adiantamos para ele aqui, do pagamento dele. O escândalo da mandioca foi denunciado em 1981. Funcionava assim: pessoas que se passavam por produtores rurais em Floresta, no sertão de Pernambuco, conseguiam financiamento no Banco do Brasil para o plantio. Logo depois, voltavam ao banco dizendo que a seca havia destruído a plantação. Com isso, além do financiamento, também embolsavam ilegalmente o dinheiro do seguro. O esquema desviou o equivalente a mais de 30 milhões de reais. Valor astronômico para o início dos anos 80, no município de apenas 32 mil habitantes, onde mais da metade da população vivia com menos de um salário mínimo. O dinheiro roubado era esbanjado em fazendas e carros de luxo. Era uma festa. Se você visse a fazenda de um dos envolvidos, Antônio Rico, o nome da fazenda, por acaso, era Papagaio. Papagaio significa calote, né? Pendura, dívida. E a fazenda era cinematográfica. Suspeitando de irregularidades, o Banco Central, a Polícia Federal e o próprio Banco do Brasil descobriram o esquema. Coube ao Procurador da República Pedro Jorge, do Ministério Público Federal, denunciar os envolvidos. Foi difícil para eles porque eles passaram a descobrir que aquelas pessoas que eram beneficiadas eram militares, deputado estadual, gente da elite lá da cidade. A polícia fez o inquérito. No início eram 250 pessoas que estavam envolvidas naquela fraude contra o erário público, e caiu na mão de Pedro Jorge apresentar a denúncia. Eu achei a estratégia de Pedro Jorge perfeita. Ele era muito competente. Ele foi minucioso, responsável e outra coisa, ele era uma pessoa intelectualmente muito desenvolvida. Falava latim correntemente. Inclusive, ele traduziu o hino brasileiro para o latim, mas ele não usou uma palavra em latim. Foi uma denúncia para que todo mundo entendesse do que ele estava denunciando. E começou a receber intimidações. E a ponto dessas intimidações dizerem, quando ele começou a fazer o processo, indicando pessoas como criminosos,
essas pessoas começaram a dizer: vamos lhe matar. Ou você sai ou você vai morrer. Eu perguntei: você já falou com Graça sobre isso? Ele disse: Deus me livre. Se eu falar isso, ela vai enlouquecer. Que eu não sabia que ele estava sendo ameaçado de morte. Nós tínhamos uma rede no quarto, porque o nosso quarto era grande. E ele ficava da cama para a rede, da rede para a cama. Ele não conseguia dormir. Tinha os telefonemas também que eram dados para lá para casa. E ele, como tinha costume de falar muito baixo no telefone, eu não ouvia o que é que ele dizia. Aí eu ficava assim: por que você não fala alto para ouvir? Ele dizia: não, depois eu falo com você. E depois eu recebi um telefonema no banco que eu trabalhava, no Banco do Nordeste, na hora do almoço, que ele levava meu almoço todo dia. E ele nesse dia pediu à secretária do juiz com o qual ele estava trabalhando que me avisasse que ele não ia poder levar meu almoço. Isso foi bem perto de morrer. Mas nunca disse a ninguém. Dizia a mãe. Ele dizia à mãe que não adiantava fazer nada e citou o caso do presidente Kennedy, né? Que foi fuzilado, né, no Texas, né? Isso não adianta não, mas seja o que Deus quiser. Ele disse que se deixasse podia ser uma pessoa que não fosse, que não tivesse tanta experiência, não tivesse coragem. Então havia para o Ministério Público, era um dissabor para o Ministério Público. E que ele não queria ser culpado disso. Ele preferia enfrentar, porque ele não queria que ninguém morresse numa causa que ele renunciou. Estava consciente disso plenamente, né? Sabia dos riscos que ele estava correndo, mas foi uma decisão pessoal. O Pedro Jorge decidiu mesmo continuar, ele não quis recuar em momento algum, mas ele entendeu que aquela era a sua profissão, era a sua missão e que ele não podia absolutamente facilitar a vida de pessoas que queiram fazer o mal, né? Que estavam usando indevidamente recursos do povo. Eu disse: mas Pedro Jorge, você poderia sair inclusive da procuradoria, porque você tem condições de ter um bom escritório da advocacia e viver sua vida com sua família. Ele chegou e disse: mas eu sou procurador e não sairia da procuradoria a não ser por uma questão vocacional, uma questão de vocação. Assim como eu saí do mosteiro, porque vi que não tinha vocação para o mosteiro. A gente vai para um rápido intervalo. Até já! Decidido a seguir em frente, Pedro Jorge não esperava encontrar barreiras dentro da própria instituição. Primeiro foi retirado da chefia do MPF em Pernambuco. Depois foi afastado do processo a pedido do capitão da Polícia Militar, Aldas Diniz, um dos envolvidos na fraude. As duas decisões foram tomadas pelo Procurador-Geral da República na época, Inocêncio Mártires Coelho. Logo que Pedro Jorge foi assassinado, causou uma comoção imensa dentro da classe. E atribuía-se a essa morte a uma troca de chefia feita pelo Procurador-Geral à época, que teria enfraquecido Pedro Jorge, que era o procurador-chefe, e foi substituído por um outro lá em Recife. Eu acho que houve uma grave omissão do Procurador-Geral na época, uma gravíssima omissão, porque é preciso dizer, o Procurador-Geral na época nem foi para Pernambuco, deveria ter ido, em primeiro lugar. Segundo lugar, destituiu
Dr. Pedro Jorge do cargo de procurador-chefe. Na mesma época em que ele fez essas denúncias de corrupção. Um absurdo isso aí. Colocou outra pessoa lá no lugar dele. Quer dizer, desautorizou o trabalho que ele estava fazendo. Eu fiquei muito comovida com a solidão de Pedro Jorge. Ele ficou totalmente abandonado nesse processo. Ele tanto pela Procuradoria-Geral, porque hoje é força-tarefa, tem não sei quantos, mas ele teve que assumir sozinho. Então ele não teve apoio de colegas, não teve apoio de Brasília, ele ficou solitário. Um dos motivos, não sei se o determinante, para acontecer o que aconteceu, foi uma falta de respaldo institucional em relação ao trabalho dele num determinado momento. E se viu lição. Hoje, quem está à frente de um caso de relevância tem todo o respaldo da instituição, desde a instituição no local à instituição em Brasília. São épocas absolutamente diferentes, né? O Ministério Público Federal daquela época, de 82, é completamente diferente do Ministério Público Federal de hoje. Era a época da ditadura militar, né? Um tempo muito difícil que o Brasil estava vivendo. Aqui estava, na época, Dom Helder Câmara, o arcebispo. Dom Basílio era muito ligado a Dom Helder, de modo que no tempo de muitas perseguições, muitas dificuldades. O padre Henrique, né, ele foi vítima dessa realidade, morreu em 69, portanto, um pouco antes. Né, e era isso que a gente vivia naquele tempo de muita tensão. Né, e Pedro Jorge entrou nesse esquema. Era um tempo político que não havia ainda liberdade. A anistia tinha meros 2 anos, não tinham ocorrido ainda as primeiras eleições diretas que só aconteceram em 1982 para governadores. Então nós estávamos em plena ditadura militar. Então não era banal haver uma investigação, que embora uma investigação de corrupção, hoje uma coisa tão comum e tão banal, mas de pessoas que tinham envolvimento com o poder político. No depoimento, dei a entender que Pedro Jorge foi abandonado pelos poderes da nação na mão dos assassinos, que todos tiraram o corpo fora e deixaram ele no fogo sozinho. Eu dei a entender isso e botei um pouco a culpa do assassinato dele nas instituições que poderiam ter evitado que isso acontecesse. Aí vieram me pedir para mudar esse depoimento. Eu disse que não podia mudar porque eu queria seguir o exemplo de Pedro Jorge, da verdade até o fim. Essas pessoas não falaram comigo. Foi o primeiro procurador da República assassinado no Brasil por motivos profissionais, porque foi uma tentativa de calar os órgãos da Justiça e do Ministério Público para que eles não fossem denunciados, acusados, presos. Com relação ao processo do homicídio do Pedro Jorge, o Procurador-Geral especificamente mandou um telex para todos nós, membros do Ministério Público no país inteiro. A minha resposta foi o seguinte: eu estou sempre à disposição do Ministério Público Federal. O sobrinho de Graça, Sérgio da Conte, que era funcionário da prefeitura, pediu uma audiência com o procurador-geral. Eu disse: que besteira, minha porta é aberta, vá lá. Ele disse: pode ser no fim do expediente. E chegou e perguntou a mim se eu aceitava ser um advogado na causa de Pedro Jorge. Eu disse: claro que eu tomei um susto. E disse: eu aceito. E ele perguntou: quanto é que você cobra? E eu disse: tem coisas que não tem preço. Elisa, o nome da secretária, disse: Dona Maria das Graças Viegas e Silva está aí querendo falar com você. Você é a viúva do procurador Pedro Jorge. Eu já fiquei em pé. Não foi o cabelo só não, eu fiquei em pé. Quando chegaram as 3, ela disse: ele é muito novo para a irmã. Você é casado? Eu disse: eu tenho 2 filhos, Pedro e Mariana. Porque ele se identificou com a situação da gente, porque ele passava por muita coisa, ele sendo advogado criminalista, ele passava por muita pressão e muita ameaça. E os meninos dele, as crianças dele, eram mais ou menos da idade, era Pedro e Mariana, os meninos dele. E corri para o escritório de Miguel Arraes, que ainda era candidato a deputado.
no encontro de Arraias, eu acho que foi a coisa mais importante que teve, foi minha conversa com ele. Ele era muito sisudo ainda nessa época e me ouviu dizer que eu tinha entrado no processo. Esse processo tinha muita repercussão, todo mundo sabia o que era. E ele tem uma forma de falar diferente. Ele era nasalado e falava de uma forma... Você tem ideia do que é que está acontecendo na sua vida? Eu sei que minha vida vai mudar. Eu vou ser ameaçado, eu vou ser divulgado mais do que eu fui na minha vida. E eu não estou falando de coisas objetivas. Eu digo, eu não posso perder essa causa, né, doutor? Por que o senhor foi procurar apoio político? Porque tinha gente da ditadura, oficiais ligados ao DOI-CODE, à segunda seção da Polícia Militar, gente que tinha uma história de violência institucional praticada politicamente. Eu participei das audiências todas que foram realizadas em Recife, foram inúmeras testemunhas, de acusação eram poucas, mas as testemunhas de defesa eram 7 réus, e todos eles arrolando 7 testemunhas. Eu permaneci em Recife mais de 2 meses e ofereci as alegações finais do processo, quando sobreveio a sentença de impronúncia do Dr. Genival. Com a decisão de não levar os réus a julgamento, houve uma comoção popular. Mais de 3.000 pessoas foram às ruas do Recife para exigir que os assassinos de Pedro Jorge fossem julgados. O MPF recorreu ao Tribunal Federal de Recursos, em Brasília, e conseguiu levá-los a júri. Os acusados reagiram tentando intimidar aqueles que buscavam justiça. Eu, por exemplo, recebi recadinhos, tipo assim, diga a sua amiga que está indo longe demais, diga a ela que pare com a cobertura, entendeu? E também até tentativa de cooptação, porque teve um dia que eu cheguei aqui em casa, tinha um monte de rosas vermelhas e era de um dos acusados no escândalo da mandioca. Quando eu fui entregar as razões de acusação, junto da pronúncia, na Rua da Moeda ainda, era um prédiozinho acanhado, lá dentro do Recife, perto do Marco Zero, deixei meu carro no lugar do juiz novato Petrúcio Ferreira, que era amigo de Pedro Jorge e tal. Eu achei que era só para subir e descer. Quando eu desci, o meu pneu estourou com 50 metros. Eu tive sorte em tudo. Ia passando um rapaz, eu de paletó e gravata, não queria suar. Perguntei se ele podia me ajudar. Abri a mala, tirei o pneu e tal. Ele disse, o senhor já tinha afrouxado esse pneu? Eu disse, não. Por quê? Olha, tá solto. Eu disse, vamos ver o outro lado. Era o pneu da frente. E o outro lado também estava. Ou seja, se eu tivesse andado, bastava 50 km de velocidade. Tinha muito menos carro na rua do que hoje. Por certo, os 2 pneus teriam voado. E eu podia ter me envolvido num acidente grave. Eu, em momento nenhum, cedi às ameaças, mas meu colega cedeu. Ele já faleceu, esse amigo meu que cobria o caso comigo, inclusive ele foi a primeira pessoa que denunciou, porque ele era beneditino, feito Pedro Jorge era, então eles eram conhecidos. E ele foi a primeira pessoa que soube dessa história, ele deu essa notícia, o nome dele era Celso Ferreira, mas com pouco tempo ele avisou a sede do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, que não podia ficar aqui, que estava sendo ameaçado e desapareceu. Se escondeu em algum mosteiro, que eu não sei nem qual foi. Eu fiquei, porque eu acho que a gente não deve ceder nem ter medo de bandido, não. Eu achei que se eu fizesse isso, eu teria me acovardado e eu não sei se seria bom para a minha consciência. Eu cobri até o final. O julgamento dos assassinos de Pedro Jorge e os desdobramentos dessa história para o próprio Ministério Público Federal, você vai ver no próximo bloco.
julgamento dos assassinos de Pedro Jorge durou 5 dias e terminou em 12 de outubro de 1983. A sala do júri estava lotada e muitas pessoas acompanhavam tudo do lado de fora do Tribunal de Justiça ou pelas transmissões ao vivo, no rádio e na TV. E durante o processo, o mosteiro teve uma presença muito ativa. Durante todo o processo na Justiça, Dom Basílio sempre ia com um grupo de monges para assistir às sessões e ficava nos primeiros lugares, né, presenciando tudo, testemunhando aquilo que estava acontecendo durante o julgamento. E iam todos de hábito, inclusive, para chamar a atenção mesmo, para pedir justiça, para serem identificados como monges, mostrar que o mosteiro estava solidário àquela situação. Dentro do Ministério Público, algumas vozes se levantaram também, não todas, mas algumas, isso também foi muito importante. A sociedade, com certeza, eu acho que isso foi uma conjunção de fatores que levou que no contexto da época, como você falou, embora a gente saiba que ainda acontece hoje em dia, né? No contexto da época era mais difícil, eu acho que essa união da comoção que isso causou, com certeza foi fundamental para a punição relativa que houve. 6 pessoas foram condenadas a mais de 30 anos de prisão. Entre elas, o pistoleiro Elias Nunes Nogueira e o major da Polícia Militar, José Ferreira dos Anjos, o mandante do crime. É o único caso que agentes envolvidos com práticas nefastas da ditadura militar, das caladas da noite, da tortura, foram identificados, processados, presos durante o processo, pronunciados, levados a júri e cumpriram a pena, inclusive ele, que passou 12 anos foragido. Eu posso dizer que eu sou responsável pela perda do cargo de Major Ferreira, porque ele estava guardado. Esse processo demorou muito, não é? O processo da mandioca, para sair a condenação. Quando saiu, já estava prescrito para muita gente. Então, e eu elaborei uma estratégia, porque eu sei como é ruim perder qualquer patente. As pessoas querem até perder qualquer coisa, mas não querem perder o cargo. Apresentei 2 denúncias contra o Major Ferreira. Ele foi condenado a 2 anos e 5 meses, 2 anos, e eu pedi que o juiz decretasse a perda do cargo, da função pública. Foi nesse dia que o juiz assinou que ele fugiu. Quando ele foi comunicado, ele estava no quartel. Aí ele fugiu de madrugada e fugiu na frente de todo mundo. Eu acho que eles achavam que tinham costa quente naquela época, né? Que eles ficariam em clima de impunidade, porque naquela época realmente toda a estrutura, de uma certa forma, dava apoio a esse pessoal. Tanto que o Major Ferreira, que era um dos envolvidos, ele fugiu da prisão em pleno decorrer do processo. E ele não fugiu sozinho. Com certeza ele teve alguém do quartel que ajudou ele a fugir. Uma das coisas que eu fiz logo que eu assumi posse, em junho de 2095, foi dizer, olha, eu vou reabrir o caso para capturar determinar que a Polícia Federal reinicie as investigações para capturar o assassino, o mandante, o Major Ferreira. Eu determinei a Polícia Federal, a Diretoria-Geral da Polícia Federal, que reabrisse as investigações. O doutor Damásio ligou algumas vezes, nós conversamos e então ele organizou, junto com as outras áreas da Polícia Federal, essa busca lá na Bahia, com metralhadora, helicóptero, uma operação para prender o Major Ferreira lá numa fazenda. Segundo o doutor Damásio, ele estava todo armado, cheio de capangas e etc, etc. Aí prenderam o Major Ferreira, finalmente. O assassinato de Pedro Jorge mudou o Ministério Público Federal. Hoje, os procuradores têm autonomia, independência para trabalhar e podem atuar em equipes. Eu acho que esse episódio reconfigurou o Ministério Público Federal. Eu acho que o Ministério Público Federal era um antes disso e virou outro depois. Existe também o marco da Constituição de 88, mas eu acho que foi um episódio mesmo que fez muita diferença. Eu acho que a partir dele os procuradores se reconheceram como classe e reconheceram a necessidade fundamental de se unirem
nas causas que se apresentam. O que aconteceu com o Pedro Jorge foi fundamental para que o Brasil tomasse consciência de como isso era importante. Porque as pressões políticas que acabam acontecendo quando você pode remover um promotor, um procurador do caso, acabam enfraquecendo a instituição como um todo. Então essa ideia que nós temos hoje muito clara, de que cada um pega o seu processo, o processo é dele, e que ao mesmo tempo todos nós somos ele naquele processo, ou seja, a instituição inteira está atrás dele, o apoiando para o que ele quer que seja, isso surgiu a partir do martírio de Pedro Jorge. As condições hoje são completamente diferentes. Quem ingressa no Ministério Público hoje, ou quem assiste o Ministério Público trabalhando hoje, não tem uma exata noção do que eram as condições naquela época. Nós vivíamos um regime militar, que estava se esfacelando, claro, mas vivíamos o regime militar. As estruturas das instituições de combate ao crime e à corrupção, elas eram rudimentares, algumas até carcomidas. A estrutura do Ministério Público era muito menor, a estrutura que Pedro Jorge dispunha para trabalhar era muito menor. Se comparado com hoje, era um trabalho realizado por ele à época de forma heróica. É claro, Mariana, eu preferia falar da coragem, amena, discreta e firme, da tua mãe, do meu amor por ela. É claro, Mariana, que eu queria ver nos olhos de Roberta e Marisa, filha de Pedro Jorge, o mesmo brilho que eu vejo nos teus olhos quando me abraças. Minha vida é de Pedro Jorge. Foi uma eterna luta para que ninguém mais tivesse que lutar. Esse é o canto que te quero cantar. Pedro, meu filho, como Pedro Jorge. Eu também sou pai de um Pedro. Pedro Jorge não morreu. Ele se dividiu em milhares de pedaços. E de cada pedaço há de nascer um Pedro inteiro para continuar a sua luta pela justiça nesse país. Eu peço a condenação dos acusados, senhor do júri. Muito obrigado. Você pode assistir ao documentário completo no canal do MPF no YouTube e saber mais sobre o caso no endereço docpedrojorge.mpf.mp.br. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.